Meus amigos, na contagem de votos da eleição a presidente da Bolívia, o presidente Evo Morales vinha na frente do seu oponente, Messa, porém a distância, na medida em que os votos iam sendo contados e anunciados para o público no domingo, encostava em Evo Morales, indicando que haveria um segundo turno. Pois bem, já adentrando na noite, com esse encostar de Messa em Evo Morales, os ânimos da oposição aumentavam, a certeza de que haveria um segundo turno aumentava, era quase dado como certo mesmo, mas aí aconteceu algo estranho. O Supremo Tribunal Eleitoral simplesmente parou de dar informativos à imprensa. Parou de divulgar os números o resultado da contagem de votos. Simplesmente fecharam as portas e só reabriram essas portas, ou seja, voltaram a informar o resultado das eleições na segunda-feira, bem adiantada, com a vitória de Evo Morales no primeiro turno. Claro que isso levantou suspeitas, porque foi simplesmente uma alteração às regras do jogo. Passaram a contar os votos em segredo. E aquela distância bem pequena entre os dois candidatos, o que de per si já era estranho, porque o boliviano votou praticamente em peso no candidato da oposição, mas tudo bem, aquela distância pequena que indicava um segundo turno simplesmente desapareceu depois que as portas foram fechadas. Nós vimos o mesmo, eu já lembrei aqui num vídeo passado, nós vimos o mesmo acontecer no Brasil, quando a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, a contagem do segundo turno, apontava uma grande reação de Aécio Neves, teria passado Dilma, até que Toffoli resolveu fechar as portas do Tribunal Superior Eleitoral, e aí, bem, depois o resultado deu Dilma como vencedora. Aconteceu isso, e olha que aqui Aécio Neves não fez a mínima questão de disputar a eleição, estava ali mais ou menos como um fantoche, estava ali para perder e ainda assim teria ganho. Mas como os votos foram contados em portas fechadas, é claro que a suspeita jamais deixou de existir. No caso da Bolívia, a suspeita justifica-se ainda mais, porque Evo Morales irá para o seu quarto mandato por conta de uma pressão que ele fez à Assembleia daquele país, que ele permitiu concorrer eternamente, ou seja, enquanto existir. Ele poderá ser candidato sempre. E aí, claro, sempre com a certeza de que ganhará, porque, como dizia Joseph Stalin, o importante é quem conta os votos. Está aí mais do que claro que é sim verdade. Importante é quem conta os votos. Pois bem, como Brasil, Argentina, Estados Unidos e Colômbia não reconhecem essas eleições como legítimas, esse resultado, melhor dizendo, como legítimo, Evo Morales faz um desafio. Pede que os chanceleres desses países vão lá na Bolívia contar voto por voto, urna por urna, departamento por departamento, para ver se há fraude. Ele está fazendo esse convite, esse desafio, agora, uma semaninha depois dos votos serem dados. Bacana isso. Sem falar que outro dia, antes de ontem, se não me engano, ontem eu dei a notícia, um avião militar venezuelano desceu em La Paz e saiu gente pra caramba dali. Muitos comentaram dizendo, professor, você acha que um aviãozinho com alguns militares venezuelanos farão a diferença? Sim, farão a diferença, porque não sabemos exatamente onde atuarão,
mas agentes muito bem treinados e especializados, por exemplo, em reconstruir a realidade, meia dúzia já fazem bastante diferença. Como é o caso, aliás, da Venezuela, que tem nos seus postos chaves de espionagem gente muito bem treinada em Cuba, ou seja, cubanos muito bem treinados na arte de puxar tapetes e outras cositas más. Lá, na Venezuela, há um olho que tudo vê, e não existe uma imensidão de pessoas fazendo isso. Poucos agentes bem treinados conseguem comandar um país com mão de ferro. A Venezuela já está na Bolívia, obviamente. E aí Evo Morales bate no peito e diz que venga el toro. Nós estamos preparados, venham aqui e provem que foi fraude. Uma semanita depois. Que bacana. Bem, uma matéria para acrescentar algo de estranho no Reino da Dinamarca foi publicada na Infobae no dia 26 de outubro. Perdão, no dia 25 de outubro, ontem, 26 é hoje. A matéria diz: Rússia considera ou avalia enviar uma missão permanente à Venezuela para controlar a microeconomia, porque assim lo quiere Nicolás Maduro. Porque esse é o desejo de Nicolás Maduro. A matéria diz que os sócios pedem, a Rússia dizendo que os sócios, ou seja, Nicolás Maduro e o Cartel do Sol, pedem que avancemos no tema de assessoramento. Palavras bacanas. Assessoramentos. Talvez consideremos, depois de formalizarmos de avaliarmos os resultados do estudo, avaliaremos assim as possibilidades de nossos especialistas russos em fazer parte permanente do governo venezuelano. É muito eufemismo, é muito salam aleque para dizer o que todo mundo já sabe. Quem manda na Rússia é Vladimir Putin. Perdão, claro também, mas quem manda na Venezuela é Vladimir Putin. A Venezuela já é uma extensão da Rússia. Mas agora eles avaliarão a possibilidade de assessorar o governo de Maduro de forma permanente. Quer dizer, já estão até, quem sabe, preparando o terreno para a mudança do gerente. Se amanhã depois Vladimir Putin quiser alguém mais linha dura do que Maduro, bem, aí caberá a Putin decidir. O fato é esse, meus amigos, o presente que Donald Trump nos deixou. Ele já deu à Rússia a Síria e não fez não se opôs, não obstaculizou de maneira alguma a tomada do poder definitivamente de Venezuela e Bolívia por parte da Rússia. O problema é que não ficará nisso. Putin desejará, evidentemente, estender ainda mais os seus domínios. E estão na lista Equador, Peru, Chile, Argentina e um passito mais depois, Colômbia e finalmente Brasil. Putin sabe como fazer esse tipo de guerra cultural, guerra no âmbito no âmbito cibernético, na propaganda enganosa, nos seus agentes infiltrados dentro das mídias dos países, nas universidades e assim por diante. Eles estão realmente tomando conta de todo o continente. Ainda resta essa ilha chamada Brasil por um milagre divino. Ainda resta, quem sabe, um fio de esperança na Argentina. E ainda resta também uma certa resistência na Colômbia, mas é pouco. É pouco porque Putin sabe como fazer essa guerra, tem uma estrutura montada aqui no continente já há um bom tempo e não tem predador natural, ou seja, Donald Trump está fora desse tipo de combate. E aí, bem, aí nós temos que
pedir novamente a Deus outro milagre que nos preserve desse grande golpe de Vladimir Putin que está se armando aqui em toda a América do Sul. É preciso lembrar que pouca resistência existe na Argentina pelo simples fato: Macri não é Bolsonaro. Pouca resistência existe no Chile, porque Piñera não é Bolsonaro. Os únicos presidentes conservadores na América do Sul, pode-se dizer, Bolsonaro, evidentemente, o mais conservador dos presidentes, e quem sabe o presidente da Colômbia ainda tenha um quê de Uribe, mas é só. O resto é tudo socialista ou globalista, como o caso de Macri. Piñera é socialista, Macri é globalista, e essa gente, sabemos bem, não tem cacife para enfrentar, não tem cacife e talvez nem vontade de enfrentar o poderoso Putin. Deus tenha misericórdia do Brasil.